Boa noite para todo mundo. Hoje, dia 11 de outubro de 2023, e vamos para o resumão do dia, minha gente. Vamos entender as movimentações da Bolsa no dia de hoje e seus motivadores. Mas, de antemão, eu peço para que, se gostarem do conteúdo, deixem um like. Isso me ajuda muito aí a divulgar o vídeo para outras pessoas, né? Quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações aí para vocês ficarem sabendo assim que eu postar os vídeos aqui para vocês. E convidem os amigos também, né, minha gente, para ficarem mais bem informados aí, se vocês acham que faz sentido para eles também, ok? Então vamos lá, minha gente, vamos falar de mercados aqui. Bolsa, começando pela Ásia, como sempre, né? Bolsas na Ásia fecham aí no positivo. Primeiro, lembra que eu comentei com vocês que quando saiu a notícia na Bloomberg, no dia de ontem, né, na madrugada de ontem aí, falando que há uma expectativa de que o governo chinês ele rompa seu déficit fiscal para estimular a economia, principalmente o setor de infraestrutura, e fazer com que eles finalmente consigam bater a meta de PIB proposta por eles mesmos, de 5%, as bolsas lá estavam fechadas. Então existe essa positividade que estava acumulada aí para ser refletida na abertura das bolsas no dia de ontem, à noite, né? E também, minha gente, ao longo do dia de ontem a gente teve o arrefecimento do rendimento dos juros americanos, dos juros longos, principalmente, eu falei isso aqui para vocês no dia de ontem, que acabou fazendo com que as bolsas na Europa, nos Estados Unidos, fechassem no positivo, tá? Aqui também fechou no positivo e lá não foi diferente. Então, assim, as bolsas da Ásia, elas refletem aí essa movimentação e esse otimismo que teve no dia de ontem nas bolsas, tanto dos Estados Unidos quanto as bolsas da Europa, ok? E por isso nós temos bolsas por lá, de um modo geral, positivas. Ok? Bom, quando a gente olha para commodities, minha gente, essa positividade, ela segue se refletindo aí no minério de ferro. Então, assim, a alta é discreta, mas ainda assim é uma alta. A gente tem hoje um dia de minério de ferro positivo. Hoje pela manhã ele estava no positivo, né? Ele passou a madrugada em alta e ao longo do dia ele continuou subindo um pouquinho aí, refletindo inclusive na cotação da nossa Vale. Ok? E o petróleo, minha gente, ele segue a realização. Vale lembrar qual foi o grande motivador que fez com que ele subisse muito na segunda-feira. Foi toda a preocupação de que houvesse possível impacto, principalmente no escoamento do petróleo, por conta do conflito que está acontecendo lá em Israel e na faixa de Gaza. Ok? Na medida em que a guerra ela não se escala para outros países, a chance do canal lá onde passa 20% ou mais do que isso, a depender de quem fala, né? No canal onde se escoam os navios aí com os barris de petróleo, à medida que a guerra não se escala, a chance de atingir este canal ela vai se tornando baixa, e isso faz com que o preço do petróleo, que teve este motivador de alta, ele realize essa alta, né? Esse motivador, aparentemente, até agora, não existe mais, ok? Por isso a gente vê a realização do petróleo, tá? Vamos lá, bolsas na Europa, minha gente. Bolsas na Europa. Então, assim, a gente tem um cenário de commodities mistas no dia de hoje, tá? Bolsas na Europa, minha gente, elas estão positivas, tá? Não é uma movimentação muito forte, mas ainda assim elas estão positivas de um modo geral, tá? Refletindo aí, vamos lá. Primeiro, saiu o CPI da Alemanha hoje pela manhã e ele veio em linha com o que o mercado esperava, tá? E é uma queda considerável em relação ao último mês, tá? Ele sai de 6 ponto alguma coisa por cento do CPI e cai para 4,5%. Tá? De qualquer forma, não deixa de ser uma queda considerável, o que traz ânimo para as bolsas de que talvez o Banco Central Europeu não precise seguir subindo os juros por lá para conseguir controlar a inflação, já que ela vem numa tendência de queda. Isso traz ânimos para as bolsas da Europa. Depois ela segue a movimentação das bolsas americanas, que tiveram os drives específicos dela, principalmente a ata do FONC, que eu vou comentar já, que mantém essas bolsas no positivo. Tá? O destaque negativo aqui, minha gente, vai para bolsa da França. Por quê? Hoje saiu o balanço da Louis Vuitton e o balanço veio de novo muito ruim. Ele mostra aí uma queda de 9% nas vendas. Lembrando que o balanço, nesse último trimestre, né? Lembrando que no último balanço, o balanço também da Louis Vuitton não veio bom, tá? Principalmente porque um grande comércio da Louis Vuitton é a China, e os chineses não têm consumido mais tantos produtos de luxo, que eles estavam meio receosos em relação à economia. Eu até comentei com vocês isso lá na época, ok? Então, assim, novamente nós temos um balanço ruim da Louis Vuitton e faz com que ela caia absurdamente na Bolsa da França e contaminou outras empresas de luxo que compõem parte da Bolsa francesa.
tá? Então essa queda ela é principalmente proveniente das empresas de luxo cotadas na bolsa lá da França por conta do balanço da Louis Vuitton, ok? De qualquer forma, o restante das bolsas da Europa estão no positivo, porque tivemos dados positivos por lá, uma mensagem positiva aí do CPI da Alemanha e a movimentação positiva dos Estados Unidos que nós vamos falar agora. Então vamos para os Estados Unidos. Bom, nos Estados Unidos, minha gente, as bolsas agora estão no positivo, tá? Elas já chegaram a ficar no negativo, ou o Russell 2000, por exemplo, que estava... ele virou para positivo. Não, ele tá no negativo aqui, né? Ele tá no negativo, mas ele estava muito mais pesado, ele chegou a ficar quase 0,8% de queda e foi recuperando principalmente por causa da ata do FONC, que saiu agora no período da tarde, ok? Então vamos lá. No período da manhã nós tivemos a divulgação do PPI, lá nos Estados Unidos, que é a inflação ao produtor, tá? E ela veio maior do que o esperado. Isto é uma preocupação na medida em que, se quem produz está recebendo uma inflação, né, está adquirindo uma inflação, quem produz, provavelmente ele vai repassar essa inflação ao consumidor final e isso pode se refletir eventualmente lá no CPI. De qualquer forma, historicamente, o mercado prefere aguardar o CPI a tomar partido e tomar posição em cima do PPI, tá? E a inflação ao consumidor vai ser divulgada amanhã, lá nos Estados Unidos. Então, esse dado veio ruim, trouxe uma volatilidade nas bolsas, né, e no dólar, trouxe, mas de qualquer forma, o drive do dia, de hoje pelo menos, estava muito mais associado à ata do FONC, tá? Então, no período da tarde, a ata foi divulgada, os mercados estavam calmos, inclusive, assim, na verdade, assim, num compasso de espera para a divulgação dessa ata, para entender se a ata iria reforçar o tom duro que foi dito tanto no comunicado, tanto na fala do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, da última reunião de política monetária, ou se ele traria ou se ele ia abrandar parte desse discurso duro que teve lá. Pois bem, fato é que depois da divulgação da ata, o mercado interpretou a ata como uma ata mais dovish, ou seja, uma ata mais calma, tá? E aí o mercado entendeu que existem membros do Banco Central americano que estão dispostos a subir os juros mais uma vez ainda este ano, mas existem membros que entendem que os Estados Unidos chegou no seu juros terminal, tá? Então, assim, ao decorrer da divulgação da ata e da interpretação do mercado, o mercado entendeu o seguinte: olha, no final das contas, a probabilidade de uma nova alta de juros, pelo menos na próxima reunião, é muito baixa. É muito baixa. E se os juros não sobem, as bolsas sobem. E aí, nesse caso, as bolsas americanas, elas acabam engatando uma alta aí e fechando no positivo, ou como o Russell 2000, recuperando parte dessa perda. Tá? E essa movimentação, ela também é acompanhada pela nossa bolsa aqui no Brasil. Vale lembrar, minha gente, que o CPI amanhã, a inflação ao consumidor, vai ser a cereja do bolo aí, o determinante para que o mercado chancele aí que não tenha mais alta de juros, pelo menos na próxima reunião de novembro. Quando a gente vem aqui para o monitoramento da próxima reunião de política monetária dos Estados Unidos, a manutenção dos juros, depois da divulgação da ata, ela sobe para mais de 90%. Ela estava em 86%, se eu não me engano. Eu olhei um pouquinho antes da divulgação da ata. E depois da divulgação da ata, e nós temos aí o mercado mais convicto depois dessa ata de que não vai haver um aumento de juros na próxima reunião de política monetária. Isso acalmou o mercado e acalmou os juros dos Estados Unidos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou voltar para o panorama e eu vou abrir os juros aqui que eu queria mostrar para vocês. Pronto. Esse quadradinho aqui, agora dá para ver o mouse, né? Esse quadradinho aqui é justamente os juros de 10 anos dos Estados Unidos, ok? Se a gente observar bem, no dia de hoje, ele foi subindo até a divulgação da ata. E essa subida aqui foi tirando, inclusive, os ânimos da bolsa, inclusive a nossa bolsa aqui do Brasil, tá? Que nós vamos falar já já. Porém, depois da divulgação da ata, toda a alta dos juros de 10 anos no dia de hoje foi devolvida. E nesta devolução, as bolsas surfaram a positividade. Por isso que eu quis trazer esse gráfico para vocês aqui, ok? Por isso, nós temos aí bolsas Deixa eu tirar aqui. Por isso que nós temos aqui bolsas americanas no positivo,
tá? Bom, quando a gente vem aqui para o Brasil, a gente tem a nossa bolsa positiva e o nosso dólar praticamente estável, né, minha gente? Ele ficou mais negativo ao longo do dia de hoje, depois ficou no positivou um pedaço do dia e acabou negativando e fechando bem dentro da estabilidade aqui, né? Mas levemente negativo. Vamos lá. Hoje nós tivemos aqui no Brasil a divulgação do nosso IPCA, tá? E o IPCA, ele veio abaixo do esperado e abaixo... abaixo do mês passado e abaixo do que o mercado esperava. Então, é uma notícia boa. Eu vou abrir aqui para vocês. Então, nós tivemos aqui o IPCA do mês em 0,26, enquanto o mercado esperava 0,34. E o acumulado anual em 5,19, sendo que o mercado esperava 5,27. Eu falei que ele ficou abaixo do mês passado, mas não ficou não. Ele subiu, mas subiu menos do que o mercado esperava. Ok? Tem um gráfico aqui que eu descobri ele esses dias e eu achei muito legal e eu vou compartilhar ele com vocês, que é essa parte aqui, ó. Esse gráfico, ele é do fundo Versa, tá? E aí ele são aqueles dados da inflação, só que eles abrem aqui em serviços e núcleo e traz aí dentro da faixa histórica que nós temos aí em relação a esse indicador, tá? Então vamos lá. A inflação, o IPCA veio 0,26 em setembro contra 0,23 em agosto, tá? Se a gente olhar aqui serviços, e aí eles excluem passagens aéreas, eu acho que devido à volatilidade, né? Andou de lado, saiu de 0,29 para 0,30, subiu marginalmente, vai. E quando a gente olha serviços subjacentes, aí esse subiu. Esse subiu de 0,14 para 0,33, tá? E a média dos núcleos é a notícia boa, caiu de 0,28 para 0,21. E a difusão cai de 53% para 42%. Então, nós temos notícia boa nos núcleos, nós temos notícia boa na difusão e nós não temos uma notícia boa em serviços, tá? Neste contexto, então, minha gente, essa página é do Twitter, tá? Quem quiser ir lá e existem outras análises que eles fazem aqui, mas eu não vou entrar em detalhes com vocês. Vai lá no Twitter deles, eles nem sabem que eu tô fazendo propaganda. Vai lá no Twitter deles e deem uma conferida nesses dados aqui. Então, os dados vieram bons / mistos, bons com exceção de serviços, ok? Isso trouxe um ânimo para a nossa bolsa de manhã, tá? O dólar, logo pela manhã no mundo, estava num contexto de queda. Então, a nossa queda aqui foi limitada, até que o mercado analisasse os dados, analisasse os núcleos, analisasse o serviço. E no final das contas, minha gente, o que o mercado concluiu olha, o Banco Central Brasileiro, nas próximas 2 reuniões, ele já deu que vai ter uma queda de 0,5 base points na taxa Selic. Tá? Então, 0,5 na próxima reunião, 0,5 na outra. Com os dados que nós tivemos agora do IPCA, considerando um núcleo bom, serviços ruins, a gente entende que este número não vai se alterar, nem para cima, ou seja, um corte ainda mais agressivo, que seria o caso, por exemplo, de serviço surpreender positivamente, que não foi o caso, tá? E também de não cortar menos, afinal de contas a inflação está no rumo de queda aqui do Brasil, tá? Só que o que acontece, minha gente, no vídeo de domingo eu falei isso com vocês, muito cuidado com a interpretação especificamente do IPCA de agora, de hoje. Por quê? Porque o mercado tem acompanhado muito de perto os juros dos Estados Unidos. E se uma coisa entrar em conflito com a outra, pode atrapalhar um pouco a movimentação, pode limitar a movimentação. Comentei isso com vocês no vídeo de domingo. E foi isso que aconteceu, minha gente. Na hora que o dado foi divulgado, eu vou voltar aqui nos juros dos Estados Unidos para vocês, que, na hora que o dado foi divulgado, a gente estava numa tendência de alta. O juros americano de 10 anos, ele estava recuperando parte dessa queda, né? Então, isso acabou limitando, né, esse olhar dos juros americanos, acabou limitando a alta da nossa bolsa em relação a essa notícia boa do IPCA. E, vamos lá, e o contexto de queda de juros no negativo no dia de hoje, principalmente nos emergentes pela manhã, tá? Acabou limitando aí uma possível alta do nosso dólar, tá? Ao olhar que isso pode atrapalhar o carry trade, apesar de que, uma vez que o mercado interpretou que não teriam quedas mais
cortes mais agressivos na taxa Selic, o corte de 0,50 nas próximas duas reuniões já está no preço, minha gente. Então, assim, o carry trade, a velocidade do carry, da diminuição da vantagem do carry trade do Brasil com os Estados Unidos e etc., isso, para um corte de 0,5 já está no preço. E na medida que a gente teve o arrefecimento dos juros americanos depois da divulgação da ata, nessa hora o dólar se acalmou no mundo. Tá? Então, mas de qualquer forma, a gente também segurou parte da queda, né? A gente por exemplo, se a gente comparar com o peso mexicano teve uma queda um pouquinho maior do que a do nosso dólar aqui. Mas enfim, o nosso dólar ele acaba ficando completamente dentro da estabilidade no dia de hoje, o nosso dólar, e a nossa bolsa teve a sua alta limitada, de certa forma, aí, considerando essa movimentação dos juros americanos. A nossa bolsa chegou a ficar no negativo no dia de hoje, pouco negativa, mas no negativo. Foi só com a divulgação da ata, quando os juros americanos começaram a arrefecer, que aí sim a nossa bolsa mudou de volta para o positivo e acabou fechando dentro do positivo, ok? Bom, espero que tenham entendido as movimentações de hoje. Eu expliquei com um pouquinho mais de detalhe, porque a interpretação ela foi se alterando ao longo do dia, na medida em que os juros americanos se movimentavam e na medida em que os outros indicadores foram sendo divulgados no dia de hoje, tá? Espero que tenham entendido. Desejo um ótimo feriado para vocês amanhã. Boas operações para quem vai operar na sexta-feira. No meu caso, eu vou operar na sexta-feira. E eu vejo vocês no vídeo de domingo, contando aí um pouquinho da semana mais curta que a gente teve por aqui e a preparação aí para a semana que vem, ok? Vejo vocês então no vídeo de domingo. Não esqueçam meu like e até domingo. E bom feriado para todo mundo. Tchau!